Melquisedeque é uma figura fascinante na Bíblia, mas há poucas informações sobre ele. Ele é mencionado em apenas 3 livros bíblicos, principalmente em Gênesis 14, onde encontra Abrão. A história de Abrão é notável. Deus o instrui a deixar sua terra natal e parentes para se tornar o patriarca de uma nação abençoada. Aos 75 anos, Abrão parte com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e riquezas, estabelecendo-se a leste de Betel. A história dá uma reviravolta quando a abundância de animais de Abrão e Ló os separa. Ló vai para Sodoma e se envolve em conflitos. Ele e sua família são capturados em uma guerra. Ao saber disso, do Deus Altíssimo. Em Gênesis 14, 18, 20, Melquisedeque abençoa Abrão, oferece pão e vinho e se identifica como sacerdote do Deus Altíssimo. Nessa história fascinante, Melquisedeque é uma pessoa importante, conectando diferentes partes da Bíblia. Quando ele conhece Abrão, cria um mistério que nos deixa com perguntas ao lermos as Escrituras antigas. As palavras de Melquisedeque para Abrão são especiais. Que Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Em agradecimento, Abrão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo o que possui. Explorar o significado do nome Melquisedeque, que significa Rei da Justiça, e Salém, que significa paz, é fascinante. A combinação de justiça e paz o torna o Rei da Paz, uma função incomum, já que os reis normalmente governam e os sacerdotes servem como intermediários entre as pessoas e Deus. A Bíblia apresenta Melquisedeque para ajudar os seguidores de Cristo a entenderem a posição de Jesus. Essa figura misteriosa, descrita em Gênesis 14 como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, desempenha um papel importante em nossa compreensão de Jesus. É crucial notar que o encontro de Melquisedeque com Abrão acontece antes da criação da linhagem aarônica e do sacerdócio levítico, que mediava entre Deus e as pessoas sob a lei mosaica. Melquisedeque não era sacerdote de Israel, pois a nação ainda não existia e Abraão não tinha descendentes naquela época. Os levitas só se tornariam uma tribo sacerdotal 4 séculos depois. A oferta de pão e vinho de Melquisedeque ganha um significado adicional, tornando-se símbolos usados em memória de Cristo. Esse aspecto único conecta ainda mais Melquisedeque ao sacerdócio de Jesus. As passagens compartilhadas destacam a conexão entre Melquisedeque, Jesus e o sacerdócio, proporcionando uma compreensão mais profunda desse relacionamento significativo. O autor de Hebreus compara Jesus a Melquisedeque, afirmando que ele é tanto sacerdote quanto rei, seguindo a ordem de Melquisedeque. Os sumos sacerdotes, escolhidos entre os homens, mediavam entre as pessoas e Deus, oferecendo sacrifícios pelos pecados. Essa comparação ressalta a atemporalidade do papel de Melquisedeque na formação da compreensão do sacerdócio, culminando em Jesus Cristo. Ao desvendar a história de Melquisedeque, encontramos uma narrativa que não apenas conecta o passado, mas também estabelece as bases para entender melhor o sacerdócio de Jesus. Essa história ressoa com temas de justiça, paz e a conexão eterna entre Deus e a humanidade. O texto aborda a importância de um sumo sacerdote que compreende as fraquezas humanas, destacando a necessidade de ser chamado por Deus, assim como Arão foi. Cristo não buscou a glória para si mesmo, mas foi designado como sumo sacerdote pelo Pai. Ele é reconhecido como o sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. A história explora os momentos humanos de Jesus, enfatizando suas orações e súplicas com lágrimas ao Pai. Isso destaca a compaixão e misericórdia de Jesus como sumo sacerdote.
Jesus é reconhecido como o verdadeiro Rei da Justiça e da Paz, preenchendo a lacuna entre Deus e a humanidade. Melquisedeque, apresentado anteriormente, serve como um tipo do Filho de Deus, criando um elo simbólico entre as duas figuras. O Salmo 110.4, um salmo messiânico, é crucial, estabelecendo o Messias como sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus reforça essa conexão, ecoando o versículo no capítulo 7, 17. Gênesis fornece o contexto para a identidade de Melquisedeque, enquanto o Salmo 110 estabelece a ligação entre Melquisedeque e o Messias. Hebreus, especialmente nos capítulos 5, 6 e 7, revela a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ao explorarmos essas escrituras, emerge uma narrativa poderosa, revelando as complexidades do sacerdócio, a compaixão de Cristo e as profundas conexões entre Melquisedeque e nosso eterno sumo sacerdote, Jesus. Esta história atravessa as páginas do Antigo e do Novo Testamento, revelando o significado duradouro dessas figuras no plano redentor de Deus. No capítulo 7 de Hebreus, o foco está totalmente em Melquisedeque, ilustrando o sacerdócio e a realeza de Jesus de maneira cativante. A passagem destaca Melquisedeque, não apenas como o rei de Salém, mas também como o sacerdote do Deus Altíssimo. Seu encontro com Abraão, que voltava vitorioso de uma batalha, é especialmente notável. Melquisedeque abençoa Abraão e, em resposta, Abraão voluntariamente oferece a 10ª parte de seus ganhos. O significado do nome Melquisedeque acrescenta profundidade à história. Melquisedeque significa o Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém significa o Rei da Paz. A descrição de Melquisedeque como sem pai, mãe, genealogia, começo ou fim de vida cria um paralelo intrigante com o Filho de Deus, estabelecendo-o como sacerdote eterno. Contemple a grandiosidade de Melquisedeque. Mesmo o respeitado patriarca Abraão reconhece sua superioridade, oferecendo-lhe voluntariamente uma 10ª parte do saque. Essa distinção se destaca ainda mais quando comparada ao sacerdócio levítico, que coleta a 10ª parte do povo, embora sejam descendentes de Abraão, na ordem de Arão. A passagem desafia o estabelecido sacerdócio levítico e a lei que o governa. Se esse sacerdócio fosse perfeito, por que a necessidade de um sacerdote da ordem de Melquisedeque? O argumento se desenvolve enfatizando a necessidade intrínseca de mudança quando o sacerdócio muda. O status único de Melquisedeque, pertencente a uma tribo diferente, e o fato de ninguém dessa tribo ter servido no altar, destacam o contraste com o sacerdócio levítico. O autor deixa claro que Nosso Senhor descendia de Judá e não da tribo associada ao sacerdócio levítico. Hebreus 7 utiliza o papel de Melquisedeque habilmente como um modelo para sublinhar a superioridade do sacerdócio e da realeza de Jesus. Desafia as normas estabelecidas, chamando a atenção para a natureza transcendente do papel de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico, enfatizando em última análise a necessidade de um sacerdote na ordem de Melquisedeque. No mesmo capítulo, o texto destaca o silêncio de Moisés sobre os sacerdotes da tribo associada a Melquisedeque. O argumento torna-se claro ao considerarmos a possibilidade do surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, um sacerdote cujo sacerdócio não se baseia em regulamentos ancestrais, mas no poder de uma vida indestrutível. A afirmação "Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque" ecoa, enfatizando a natureza eterna desse sacerdócio. Uma mudança crítica se destaca
A antiga regulamentação, ancorada na ancestralidade, é considerada fraca e inútil. A lei, embora significativa, ficou aquém da perfeição, levando à introdução de uma esperança melhor pela qual a humanidade pode se aproximar de Deus. Essa transição não é arbitrária. Ela é acompanhada por um juramento. Ao contrário de outros sacerdotes que assumiram suas funções sem juramento, Jesus, de acordo com a declaração de Deus, torna-se sacerdote para sempre, solidificando o fundamento de uma aliança superior. A passagem destaca a natureza transitória dos sacerdotes anteriores devido à mortalidade, enquanto Jesus, vivendo para sempre, estabelece um sacerdócio permanente. Essa permanência permite que ele salve plenamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, intercedendo continuamente por eles. Este sumo sacerdote santo, irrepreensível e separado dos pecadores, está exaltado acima dos céus. A distinção entre Jesus e outros sumos sacerdotes é vividamente retratada. Ao contrário deles, ele não precisa oferecer sacrifícios diários por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Em vez disso, ele se sacrificou de uma vez por todas, superando as limitações da lei, que nomeava homens com suas fraquezas inerentes como sumos sacerdotes. O juramento, que vem depois da lei, sublinha o significado do sacerdócio de Jesus, estabelecendo-o como o último intercessor e fiador de uma aliança superior. Essencialmente, Hebreus 7 articula eloquentemente a natureza transformadora do sacerdócio de Jesus, traçando um forte contraste com as limitações do sacerdócio levítico e da lei. Estabelece Jesus como o sumo sacerdote eterno, cumprindo o papel previsto em Melquisedeque e garantindo uma aliança que ultrapassa em muito os regulamentos anteriores. A fascinante conexão entre Melquisedeque e Jesus atinge seu ápice em Hebreus 7, apresentando Melquisedeque como um protótipo do eterno rei e sacerdote, Jesus Cristo. Melquisedeque, retratado sem pai ou mãe, genealogia ou nascimento e morte registrados, parece transcender a existência terrena. Uma imagem que reflete Cristo como o eterno rei sacerdote, sem antecessor ou sucessor em seu alto cargo. Este paralelo enfatiza a insuficiência da lei mosaica para trazer perfeição. O texto questiona por que outro sacerdote era necessário se a perfeição poderia ter sido alcançada através do sacerdócio levítico, levando à conclusão de que uma mudança no sacerdócio exige uma mudança na lei. Jesus, conforme descrito em Hebreus 14, 16, não é apenas o sumo sacerdote compassivo, mas também o rei reinante, um papel duplo que lembra Melquisedeque. Assim como Melquisedeque foi sacerdote e rei, Jesus ocupa ambos os cargos, servindo como mediador eterno entre Deus e a humanidade e a autoridade final como rei reinante. A promessa de Jesus reinar fisicamente em Jerusalém ecoa Salmo 110, 2 e 2 Samuel 7, 13, sublinhando a natureza eterna do seu reinado. A singularidade de Melquisedeque como protótipo de Jesus é destacada. Tal como Melquisedeque, Jesus é sacerdote e rei, um papel sem precedentes em Israel, onde estes cargos eram intencionalmente distintos. Os sacerdotes levíticos não governavam e os reis não desempenhavam funções sacerdotais. Contudo, assemelhando-se ao Filho de Deus, Melquisedeque serve como uma ilustração do Antigo Testamento daquilo que Jesus encarnaria. Um papel eterno e duplo. O autor enfatiza o sacerdócio único de Jesus, traçando um paralelo com a bênção de Melquisedeque a Abraão, que levou Abraão a se submeter e a dar o dízimo. Esta ação simboliza o reconhecimento da superioridade de Melquisedeque.
Abraão deu o dízimo não para ganhar uma bênção, mas por gratidão pela bênção recebida. Este ato torna-se uma ilustração poderosa da bênção e autoridade superiores incorporadas em Melquisedeque, refletindo a superioridade do sacerdócio de Jesus. Em resumo, Melquisedeque serve como um protótipo cativante de Jesus, o verdadeiro rei da justiça e da paz. Ambas as figuras transcendem as limitações terrenas, incorporando um duplo papel como sacerdote e rei. A narrativa sublinha a insuficiência da lei mosaica, enfatizando a superioridade do sacerdócio e da realeza de Jesus, um tema que ecoa no ato gracioso e poderoso do dízimo de Abraão a Melquisedeque. A vida é uma jornada cheia de surpresas boas lá na frente. Siga em frente, acredite em você e mantenha a esperança. Você vai encontrar a luz além da tempestade. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem inspiradora. Até a próxima.